Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Este momento em que abrimos a nossa Sagrada Escritura, meditamos na Palavra do Senhor, estamos sensíveis para ouvir Sua voz e sabemos que Deus tem uma resposta para as nossas vidas. Não importa a situação que nós estamos vivendo, nós sabemos que quando Jesus entra na nossa história, a esperança jamais morre. E eu posso ler com vocês no Salmo 31, no verso 24, onde o salmista diz para nós, e creio que o Senhor reforça esse conselho para nós no dia de hoje. Sede fortes, revigore-se o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor, tenham coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Que declaração linda traz esse salmo para as nossas vidas. Deus é a esperança dos que já perderam. Ele é a esperança que jamais morre. Nunca. A esperança que temos em Deus morre, porque tudo aquilo que Ele falou em Sua palavra a nosso respeito vai se cumprir. Porque Ele é poderoso para nos fortalecer quando nós já estamos completamente desesperançados. Ele é aquele que tem condições de dar ânimo para aqueles que já não têm mais nenhum vigor. Vocês ainda não entenderam, meus queridos? Você ainda olha para a circunstância adversa que está ao teu redor? Nós precisamos entender. Quando Jesus entra na nossa história, tudo se transforma. Assim foi na minha vida, que era vazia, sem sentido. Mas quando Jesus entrou na minha vida, tudo se transformou. A esperança se renovou, entrou paz dentro do meu ser, entrou ânimo, coragem para enfrentar todas as dificuldades que vão surgindo no dia a dia. E assim, a gente vai caminhando dia após dia com esperança, a nossa jornada cristã até chegarmos no lugar desejado, que é estarmos um dia na vida eterna com o nosso Mestre. Ou será que vocês ainda não ouviram que o Deus eterno, aquele que é criador de todas as coisas, Ele nunca se cansa e Ele nunca perde as suas forças, o seu vigor? Ninguém neste mundo é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Nem todos os cientistas gênios do mundo conseguem alcançar a sabedoria do nosso Deus Todo-Poderoso. E por isso, por Ele ser sábio, por ser bom, por ser misericordioso, Ele dá força aos cansados e Ele dá vigor aos desanimados, aos fracos, aos aflitos. Eu não sei como você está neste momento, ou o que você está enfrentando na sua vida. Talvez seja um momento de extrema aflição, talvez você esteja se comparando com uma viúva, um pobre solitário, um órfão, olha de um lado para o outro, não vê saída, talvez você perdeu as esperanças, mas eu te digo, Deus é o teu auxílio no momento de necessidade. Deus é a esperança que nunca morre, por isso vá ao encontro dele e a sua esperança será completamente renovada. Aleluia! Deus quer fazer coisas grandes e belas com a sua vida e é por isso que vale a pena continuar com uma esperança viva. Uma esperança de que Deus sempre virá no tempo certo para fazer exatamente o que Ele prometeu. Querido, você não é uma causa perdida. Você é a obra-prima de Deus. Ele tem tanto cuidado, tanto zelo com a tua
tua vida. Deus tem um destino certo e eterno para você. Algo que Ele mesmo sonhou e projetou para você. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para você. Apenas creia. Creia de todo o seu coração e espere. Quem espera nele nunca se decepciona, mas será surpreendido com milagres e prodígios que Ele fará na tua vida e na vida dos seus. Esperança é aquela confiança que nós temos de que mesmo que agora estamos numa situação complicada, algo bom vai acontecer e que vale a pena continuar esperando. Oh, aleluia! A esperança em Deus jamais decepciona. Em momentos de tribulação, em momentos de aflição, muitas vezes nós temos dificuldades de acreditar. Tantas vezes nós esquecemos das promessas de Deus, da sua palavra, da sua generosidade. Na alegria é muito fácil dizer que nós temos esperança, que nós temos fé, coragem, mas e nos momentos de provação? Como está a nossa esperança? Naquele momento mais difícil, onde parece que tudo vai desmoronar, onde depositamos a nossa esperança? Em Deus? Sim, irmão, Deus. Ele é o melhor lugar de colocarmos nossa esperança, porque é Deus que conhece toda a nossa fraqueza. Ele conhece o nosso interior, Ele sabe os nossos medos e por isso tantas vezes em sua palavra Ele repete: não tenha medo, eu estou com você. E hoje, mais uma vez Ele diz: não tenha medo, eu estou com você. E Paulo, na sua carta aos Romanos, diz no versículo 3 a 5 do capítulo 5: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oh, aleluia! Alegrar-se nas tribulações. Para aquele que não conhece a Deus, não conhece as Escrituras, isso parece uma total loucura. Alegrar-se nas tribulações. Parece que nós gostamos de sofrer, mas não. Para nós que temos a certeza do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, essas palavras fazem total sentido. Pois nós sabemos que mesmo que nós estamos nas maiores tribulações, Deus está conosco. Ele jamais nos abandona. Ele nunca nos deixa sós. Muitas vezes eu e você estamos tão desligados, tão focados unicamente nos nossos problemas, que nós não estamos vendo o agir de Deus em nossas vidas, trabalhando, consertando, moldando, curando, transformando, colocando cada coisinha no seu devido lugar. Ninguém deseja passar por momentos de dificuldade, mas se a tempestade vem, meus amados, nós precisamos ser fortes e passar por ela, pois nós sabemos que Jesus acalma qualquer tempestade. Não há nada que o nosso Jesus não possa fazer. Queridos, nessa caminhada com Jesus, entre nossos altos e baixos, ninguém sobrevive sem fé e esperança. A esperança não é a última que morre, e sim a primeira que nasce.
É uma força que nos ensina a nunca desistir, a não parar no meio do caminho, a não tirar a mão do arado quando já começamos o trabalho para o Senhor. A nossa fé, ela precisa vir sempre acompanhada de esperança. Com fé e esperança, então eu e você temos força. Estamos lutando, mas estamos glorificando. Estamos até chorando, mas estamos glorificando. Estamos passando por um momento difícil, mas estamos glorificando, porque temos a certeza de que logo ali na frente, Deus está com a solução. Oh, aleluia! Você consegue perceber a magnitude desse amor do nosso Pai, do seu cuidado, do seu carinho? Quando nós temos fé e esperança, temos força, e isso é que é a âncora da nossa alma. Faz o nosso coração se sentir seguro, mesmo quando eu e você estamos diante de um cenário desesperador. E quando diante das adversidades da vida, a gente pensa em desistir, parar, voltar atrás. Então nós olhamos para a palavra de Deus e então surge a fé e a esperança em nossos ouvidos e sussurram: tente mais uma vez. O próprio Espírito Santo nos manda um recado dizendo: tente mais uma vez, eu estou com você. Estar bem não é certeza de cura, prosperidade. A ausência da esperança e da fé ajuda a doença chegar a nós muito mais rápido e mais forte. Esperança, fé, oração dos familiares, dos amigos, nos fazem mais fortes nos momentos mais complicados da nossa vida, seja na área da saúde, do ministério, das finanças, de um relacionamento conjugal, entre a família como um todo ou lá no emprego. Seja por qual problema for, doenças graves ou uma pandemia que há pouco tempo nós passamos, miséria, desalento, abandono. Se nós temos fé no nosso Pai Todo-Poderoso, então nós entendemos que todas essas circunstâncias adversas são passageiras. Logo vai passar essa dor, logo vai passar esse choro, logo vai passar essa crise, nós vamos voltar a sorrir, sendo embalados pelos braços do próprio Pai. Eu sei, meus amados, não é fácil ter fé e esperança num momento difícil. Parece que todas as nossas forças se esvaem. Às vezes é mais fácil ser tragado pela dor. Diante do sofrimento, da perseguição, da tristeza, da aflição, as pessoas da fé e esperança, elas são consideradas verdadeiras guerreiras, exemplos a serem seguidos. Eu já pedi a Deus força e sabedoria para lidar com todas as situações adversas. Pedi coragem, porque coragem é uma virtude que nasce no nosso coração, nasce da nossa fé. E a esperança é uma virtude que nasce na alma e nos ajuda a prosseguir. Muitas vezes nós sentamos com pessoas e ouvimos testemunhos de cura após uma doença terrível, testemunho de prosperidade depois das finanças terem ruído, testemunho de restauração de um casamento após ter havido uma ruptura familiar. E quem conta suas histórias de lutas, derrotas e vitórias são aqueles que nunca perderam a fé e a esperança. Nós podemos nos inspirar neles. A nossa fé precisa estar acompanhada da esperança de que Deus tudo pode fazer.
E é assim, com fé e esperança, nós temos coragem. Mesmo quando o diagnóstico de um médico não é favorável. Mesmo quando um dos cônjuges vai embora, sabemos que Deus pode restaurar o amor. Estar nessa certeza é o que nos faz prosseguir, caminhar, buscar, lutar, querer mais, estar com o Senhor, estar no meio da sua vontade, no centro da sua vontade e fazer exatamente o que a palavra diz. Então, meus queridos, por maiores que sejam as tribulações, precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Quando vem uma promessa para as nossas vidas e ela custa a se cumprir, precisamos ter a fé de Abraão, que recebeu uma palavra aos 75 anos e se passou tempo, e aos 100 essa palavra foi se cumprir. Mas nesse período, ele teve que ficar firme com o Senhor. Ele teve que acreditar, ele teve que continuar caminhando, perseverando, sabendo que um dia Deus lhe daria o que prometeu. Ter esperança não quer dizer que nós não vamos sofrer, esperar, temos que ter paciência, porque talvez vai demorar um pouquinho. Mas ter esperança é seguir em frente apesar de todo o sofrimento, porque nós somos maduros espirituais o suficiente para saber que Deus já tem a vitória. Jesus venceu o mundo, ele venceu as trevas, ele venceu o inimigo. E é por isso que há um propósito claro para todas as coisas, inclusive nas nossas provações. E é por isso que eu e você podemos ler no Salmo 46, onde o próprio Deus, ele nos dá a mensagem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor tem o maior desejo de reverter todas as adversidades em bênçãos. Quando Jesus soube que Lázaro havia adoecido, que ele estava com uma doença grave, ele disse que essa doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Nem todos entenderam. Jesus então foi quando ele já estava enterrado, ressuscitou Lázaro e muitos judeus presenciaram esse milagre e creram nele. Da mesma forma, hoje o Senhor nos convida a declarar que a adversidade pela qual estamos passando não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja adorado e exaltado entre as nações. Quando nós vamos para a história de Jó, quando Jó analisa a sua vida, diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que tinha acontecido, sucedido na vida dele, mas quando ele para analisar na situação num geral, olhando com os olhos espirituais, ele conclui que tudo que aconteceu com ele contribuiu para que ele tivesse uma maior intimidade com Deus. Porque nós podemos ler em Jó 42 que diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oh, glória! E o Senhor restaurou toda a sorte de Jó e deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía. Uau! Esse é o mesmo Deus a quem nós servimos. Por isso, hoje pode ser desanimador o teu cenário, mas você pode crer, assim como Jó. Eu tenho dúvidas de que o cenário nosso esteja assim desolador como o de Jó. Perdeu toda a família, todos os bens, toda a saúde, perdeu tudo. Mas Deus não permitiu que lhe tirassem a vida, para que ele estivesse vivo, para ver o agir de Deus na sua vida. Aleluia!
Portanto, meu amado irmão, minha irmã, não se dê por vencido. Ainda há esperança e logo você entenderá o propósito de Deus para essa hora que você está passando. Essa esperança, ela precisa estar em nossos corações. Precisa ser a nossa certeza. Dia após dia, precisamos caminhar com a certeza, a esperança de que Deus está conosco. Por maior que sejam as tribulações, a luta lá na nossa casa, a luta lá na igreja, a luta contra o pecado, precisamos ter esperança. Precisamos crer que Deus vai nos dar a vitória. Apesar de todo o sofrimento, de toda a aflição, precisamos ter a certeza de que Deus está com a vitória na mão. Foi por isso que Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas não desanimem, não paralisem, tenham fé, tenham coragem, tenham esperança, porque eu venci o mundo. E Ele está conosco. Ele nos deixou o amigo, consolador, companheiro, o ajudador de todas as horas, o Espírito Santo, que está intercedendo por você a todo instante. Creia e receba essa palavra em seu coração. Acalme-se, descanse e confie no Senhor. E seja ricamente abençoado nesse dia. Amém?